Fala, gente! Sejam bem-vindos ao Focus 23 Coragem, o nosso podcast da superação, podcast que fala do lado humano, do lado da superação, do lado da disciplina, com histórias emocionantes, histórias reais, de pessoas especiais que fazem coisas extraordinárias para outras pessoas especiais e extraordinárias. Sempre aqui amparado por minha equipe técnica, hoje o nosso careca favorito, né? Eu me esqueci o nome do personagem do meu malvado favorito. Nós temos o nosso bondoso favorito aqui, o Alê, nosso sucessor de toda a Curi, nosso Jiraya, acompanhado da nossa querida Camila, nossa deusa grega Camila, nossa amazona Camila. Ela é quase prima da princesa Diana, né? Da Mulher Maravilha. E hoje nós temos um episódio que a gente sempre começa brincando, mas nós temos um episódio muito sério. Hoje nós vamos falar sobre adicção. É isso, esse é o tema. Vamos falar sobre recomeço, sobre sucesso, sobre êxito. Nós vamos falar sobre pessoas que fazem a diferença. Então, eu tenho hoje como convidado uma pessoa que eu conheci virtualmente e que acabou se tornando um amigo, né? E quando a gente caminha, a gente sai de manhã, nós temos sempre que buscar fazer amizade, levar amor, levar prosperidade, e assim a gente acaba recebendo também. Eu estou aqui com uma pessoa que tem um nome sugestivo. Ele usa um nome profissional sugestivo. O nome dele é Samuel, mas ele fala como Samuel Milagre, não é isso? Samuel, Seja bem-vindo, Samuel. obrigado. Uma honra, um prazer, uma satisfação. Prazer é meu, né? Acho que a gente já teve um bate-papo numa semana atrás. Nós ficamos por mais de uma hora batendo um papo, e hoje essa nossa conversa vai ser dividida. Nós vamos bater um papo agora com o nosso público. Bacana. E eu queria começar fazendo um resumo. Você vai me corrigir, porque você vai contar a sua história. Samuel, diferente de muitas pessoas que sucumbiram pro vício da dependência química, Sim. ele conseguiu não só se libertar, mas também ele chegou no fundo do poço, pegou um pouquinho d'água, voltou para a superfície e está dando água para quem está com sede, né? Então o Samuel tem uma história bonita para compartilhar conosco, e vamos começar dizendo para o nosso público quem é o Samuel. Então, Samuel, ele é um rapaz que já na infância foi criado pelos avós, né? Pela dificuldade da parte materna e paterna também, né? Meu pai, ele foi uma pessoa que teve problemas com alcoolismo, né? Minha mãe tinha problemas crônicos e mediante a esses problemas assim manifestou a incapacidade, a impossibilidade de estar me criando, me educando, passando assim essa responsabilidade para os meus avós maternos, né? Então fui criado pelos meus avós maternos, né? Meu avô militar reformado, né? Minha avó evangélica do lar, né? Aquelas evangélicas bem assíva dentro do regime religioso a qual ela acreditava. E fui criado com bastante disciplina, com bastante zelo, com bastante cuidado, com bastante carinho, né? Porque quando é neto criado pelos avós é um paparico, é diferente, é uma criação mais criação estilo domingo, aquela criação gostosa. E eu tive todo esse carinho, todo esse amparato, né? Estudei em colégio particular, tive pessoas que cuidavam de mim, né? Em relação às minhas coisas, né? Eu nunca tive, assim, nunca fui uma pessoa que sofreu alguma coisa, alguma situação da qual pudesse ser justificado. Sem Já história triste para contar. não, sem justificativa plausível e nem verídica, né? Mas assim, tudo o que eu precisei num parâmetro educacional e assim, de referência, eu tive na minha infância pelos meus avós, fornecidos pelos meus avós. Eu acho que até acima da média, né? Sim, muito, muito. Estudei em colégio particular, tinha ônibus que levava para a escola, trazia, né? Quando eu migrei para uma escola próximo de casa, eu era levado até a escola. Então sempre teve um zelo, né? Um cuidado, né? Da parte da minha avó para comigo, né?
E isso era uma relação assim muito salutar, pelo que você está me contando, que muitos jovens gostariam de ter. Sim. E onde o Samuel se perde e passa a ter sinais de que talvez a adicção fizesse parte da sua vida. Aliás, vamos entender que nosso público tem pessoas que conhecem e tem pessoas que não sabem. O que significa esse termo adicto e adicção? Então, adicção, ela é uma doença progressiva, incurável e fatal, né? Segundo a literatura dos grupos de autoajuda, ela é uma doença da qual tem o significado de escravo de. Segundo a medicina, a Organização Mundial de Saúde, ela contém um CID, que é o Código Internacional de Doenças, que é o CID-10F19. Lá está qualificada como transtorno mental e comportamental devido ao uso abusivo de álcool e outras drogas. É uma doença crônica que afeta diretamente o comportamento, manifestando então seus sintomas dentro do comportamento. Antes de nós voltarmos para a tua história, é importante nós falarmos de alguns pontos que ele colocou aqui, que são pontos de destaque. Você fala sobre a questão de ser uma doença, isso é importante, e eu vou ao longo da nossa conversa falar por quê. E você fala com conhecimento de causa, você não fala como uma pessoa apenas que foi vítima, mas como um cara que estudou para entender o que passou e talvez passar essa informação adiante. Quando nós falamos de uma doença comportamental e sem cura, assusta muita gente, mas é a realidade, né? E a gente sabe que a adicção, por exemplo, ela tem muito a ver com a manipulação, com a compulsividade, né? E a gente vai abordar isso durante um tempo. E aí agora a gente pode voltar na sua história para perguntar o seguinte para você. Então, antes de você mergulhar na dependência química, talvez você tivesse experimentado esses fatores que são característicos da adicção em outro segmento da sua infância e adolescência. Sim, os sintomas da doença eles manifestam, né? Sim. Assim como, por exemplo, a pessoa com gripe manifesta corisma, corrimento nasal, mal-estar, né? Qualifica-se como doença por causa dessas coisas, dessas consequências, né? Então tem que ter então manifesto isso. E assim como toda doença, a adicção ela tem também os seus sintomas, né? A sintomática. E esses sintomas eles vêm por intermédio do comportamento, manifestos pelos defeitos de caráter. E assim, o caráter da pessoa ela vai se construindo ao decorrer do tempo. Porém, o dependente químico ele tem um processo acelerado dentro do caráter. Eu me lembro, eu quando criança, já manipulando uma situação para me favorecer. E assim, situações graves, né? Comportamentos assim que é difícil você ver uma criança elaborar aquele tipo de comportamento, como trocar a etiqueta de preço de produtos dentro do mercado só para ser favorecido, como assim a falta de aceitação em relação a cor, cabelo, a ser escolhido ou não ser escolhido no pessoal que vai jogar o futebol ali, sabe? Entre diversos fatores, né? Ter aquele desejo de, eu quero tal bicicleta, de tal cor, e o prazer quando recebe aquela bicicleta naquela cor, e posteriormente você vê uma outra pessoa com outra bicicleta com outra cor e perder completamente o prazer daquilo que isso você acaba... acontecer literalmente, né? Porque nós falamos sobre isso literalmente. Isso, né? São coisas, experiências vivenciadas, né? E que qualificam assim o processo doentio, mostrando os sintomas da doença muito antes de usar droga. Eu estou falando coisa de 10 anos antes de usar, né? Assim, eu nem pensava em álcool e outras drogas, nem sabia como que era, entendeu? E assim, já fazia manifesto em mim a doença da adicção por intermédio do comportamento, né? Então eu tinha muita dificuldade com autoridade, né? Com alguém que representasse isso para mim. Então eu tinha dificuldade dentro da escola,
com comprometimento junto às professoras, né? As pessoas que assim representavam a autoridade, eu já tinha uma certa dificuldade, né? Isso aí porque na própria adicção, os drogadictos, eles têm essa dificuldade, né? Quando eles veem alguém que manifesta como autoridade, aquela pessoa é a responsável, eles já não gostam muito, eles já ficam na defensiva, já tem um comportamento, e eu já tinha esses comportamentos. Você era manipulador? Demais, demais. É interessante porque a gente ouve muitas, eu converso com muitas pessoas que popularmente se usa o termo errado, né? Ex-adicto, porque não existe um ex-adicto, né? Pessoal, vamos deixar isso claro. Mas eu converso muito com pessoas que são vítimas, né? E conseguiram superar essa compulsão. E são poucos que assumem essa postura de reconhecer a manipulação, né? E a compulsão como uma característica, porque muitas pessoas pensam que a adicção vem só do consumo das substâncias ilícitas, mas essa compulsão pode se refletir, por exemplo, no vício pelo sexo, por jogos e alimentação, né? Depois nós vamos falar disso, tanto que a adicção ela se manifestou em você depois de superar as substâncias químicas com a compulsividade pela alimentação, né? Mas você estava lá, um jovem até então, vou chamar assim, tá? Manipulador, que tinha essas características, que talvez a sua família percebesse, mas falasse assim, é só um moleque teimoso, ou algo assim, era mais ou menos isso? Isso, até pela falta de conhecimento, né? Não tinha conhecimento na época, não tinha informação para se levar as pessoas que nem hoje. Hoje temos internet, temos 1001 veículos de comunicação tratando uma variedade de assuntos, assim como o assunto adicção, que é um assunto seríssimo, né? É uma pandemia que existe no mundo, né? Relacionada a esse tipo de problema. E na época não se tinha informação, então eu achava-se natural aquele tipo de comportamento, achava que era manha, achava que era qualquer outro tipo de coisa, menos uma problemática futura, né? Algo que futuramente poderia causar um dano, um transtorno, né? Nunca se imaginou isso, né? Assim, na época não tinha porque a informação não existia, né? Assim, eram poucos grupos de autoajuda, o assunto não era muito tratado. Até os usuários de substâncias da época, eles tinham assim um comportamento um pouco diferente, eles se escondiam para usar, né? Não acabavam usando perto de pessoas, né? Então assim, era muito pouca informação, era muito pouca informação. Eu tenho a impressão e a sensação, e você por favor me corrija, né? Eu me considero uma pessoa esclarecida no assunto, porque como a gente já conversou, eu perdi um irmão para droga e eu procurei obviamente tomar conhecimento enquanto ele estava entre nós sobre qual era o mecanismo que eu poderia utilizar para tentar salvar meu irmão. E também, obviamente, preocupado em como poder orientar meus filhos, né? Porque naturalmente eu tenho filhos e eu não quero que os meus filhos passem por aquilo que meu irmão passou, né? E uma das coisas que a gente percebe é que a mudança durante as décadas, você falou assim que as pessoas, o adicto, ele, que popularmente é conhecido como viciado, os mais educados falam dependente, mas a gente vê que passou por um período em que tinha realmente, eu não gosto de usar a palavra discriminação, né? Eu acho que era um pouco mais pesado. Eu acho que era um tipo de exclusão mais pesada. Porque se entendemos que a adicção é uma doença, nós não podemos excluir os nossos doentes. Me lembrei agora de um período da humanidade em que a hanseníase era tratada como lepra e era praticamente a morte, a sentença de morte era imediata ao diagnóstico, mas era a morte humana, né? A morte do isolamento social. Depois houve a glamourização
que na verdade acho que veio daquela proporção da década de 70. Os americanos, em parte, tinham aquela coisa do paz e amor e a glamorização de algumas substâncias ilícitas. E isso, de certa forma, para nós chega de uma maneira que algumas classes também tinham essa questão da glamorização, até pela maneira que as propagandas de cigarro, de bebida alcoólica eram colocadas assim, né? E depois passou-se para criminalização, o temor, e chegamos num ponto hoje que existe ainda, mesmo que um pouco mais velado, a glamorização, maior a criminalização, e se evoluiu muito no estudo, mas a sociedade ainda não trata como uma doença. Então, acredito que seja esse o caminho. Você vê nessas etapas também, ou você acha que é diferente? Porque hoje, se fôssemos tratar como doença, talvez as ações e medidas tanto do Estado quanto da própria sociedade poderiam trazer um resultado melhor, né? E hoje eu acho que a coisa só criminalizada, porque é claro, a gente tem que criminalizar quem fornece as substâncias, né? Mas mesmo substâncias que causam dependência e são lícitas, como o álcool, elas deveriam ser tratadas com mais intensidade na questão da doença, porque existe hoje o Narcóticos Anônimos, né? Eu estou vendo você com uma camisa aí, existe o AA, que eu inclusive já acompanhei algumas pessoas, até familiares, em reuniões do AA, acho espetacular o trabalho feito, as pessoas deviam conhecer mais, mas você não acha que talvez esse seria o primeiro passo? Começar a enxergar a doença, não apenas a criminalização? Então, até entre nós temos alguns fatores. As pessoas costumam confundir anonimato com segredo. Nós não podemos ser secretos, podemos ser anônimos, né? Mas não secretos, porque essa informação tem que chegar, tem que ir adiante. Nós temos que superar algumas barreiras, passar por cima de alguns dogmas. Porque o que acontece? Muita gente morre ou morreu porque não teve acesso à possibilidade de parar de usar. E assim, o que ocorre também em relação a isso que você disse, é muito cômodo. As pessoas têm um comodismo muito grande em relação ao problema. É mais fácil fingir que ele não existe, ignorá-lo de alguma forma, ou se não, fazer uma cortina de fumaça para se lidar com esse tipo de transtorno, né? A dependência química, eu acredito que assim, nós estamos devagarzinho conquistando. Eu me lembro há muitos anos atrás, há um pouco mais de 20, eu participei de políticas públicas de álcool e outras drogas, né? A nossa discussão na época, os temas eram em relação aos comerciais que exibiam algumas substâncias, que nem tabaco, o álcool, né? Eu me lembro muito de um comercial do Campari, por exemplo, uma bebida que a mulher começava com um vestido vermelho e o vestido dela não terminava. Isso aí é uma loucura, né? Assim, uma pessoa que nem eu, dependente químico, vendo um comercial daquele, eu vou viajando. A validação do que você estava procurando, a validação do que era errado, né? Isso, e assim, a sociedade tinha aquilo ali como uma coisa, no entanto que isso daí é para uma coisa que é contramão, o esporte, por exemplo. Você via lá o carro da Ayrton Senna todo domingo de manhã, um carro lá da McLaren, escrito lá a marca da substância lá do cigarro, né? E assim, nunca se mostrava o ponto negativo da situação, né? Só se mostrava o glamour da situação. Sim. Por exemplo, alguém olhava ali, McLaren, Marlboro, Ayrton Senna, todo domingo levantando um caneco, imaginava-se o quê? Se eu consumir essa substância, eu vou levantar o caneco. Eu vou levantar um caneco. Ou a mulher do vestido interminável. Poxa, que coisa linda. Vai aparecer na minha casa. Vai aparecer na minha casa. Eu vou pegar 1 litro dessa bebida. Então, assim, as pessoas acabavam, por esse meio, impulsionando
o alcoólatra, o tabagista, ao consumo da substância sem informar ele os males que aquilo causava. Ou seja, só mostrava uma face da moeda, a outra face não mostrava. Né? Não mostrava lá o cara com a barriga d'água, internado no hospital com o pé inchado, em fase terminal de alguma patologia como consequência do uso do álcool, não mostrava o câncer do pulmão, não mostrava o cara com aparelho respiratório na UTI nos seus últimos dias de vida. Então, assim, não mostrava-se os danos. Né? Então, assim, foi uma conquista na época, tanto quanto nós começamos a ter uma conquista maior quando o pessoal da saúde começou a nos dar, na época, a possibilidade de transitar de ônibus com uma carteirinha especial. Né? Reconhecendo, né, por causa da Organização Mundial de Saúde, como uma patologia. Então, naquela época já estava se iniciando o CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Droga, e assim, as pessoas estavam começando a ter esses direitos aí da saúde mental, né? Porque, que nem você salientou, e se você perceber, a saúde mental em si, porque a patologia da dependência química está no campo da saúde mental, ela é vista de qualquer forma, ou até abandonada, a saúde mental. Tendo em vista aí o tanto de gente que a gente vê pelas ruas perambulando e que não tem um amparato, uma possibilidade de tratamento, de acolhimento, de socorro para aquela pessoa. Né? Porque assim, existe tratamento, não importa a patologia, o grau da doença, né? Existe a possibilidade de se recuperar, de se melhorar. O que a gente tem que parar para analisar é o que é mais viável, que infelizmente é isso que eles pensam. O que é mais, eles que eu falo, aqueles que nos governam e que existe. Que, infelizmente, esses dias ouvimos o presidente falando que o responsável pelas drogas é o usuário, não o traficante. Isso é um absurdo. Você percebe? Isso é uma inversão. Só para você ver. É o rabo abanando o cachorro. Você tá entendendo? Eu até brinco com minha filha, né? Eu falei, linguiça engoliu o cachorro. Porque que coisa louca. O dependente químico, o doente, é responsável, então, pela droga que atravessa as fronteiras, né? Pelo tráfico, da qual as fronteiras que são mal fiscalizadas, né, da qual talvez isso daí gire financeiramente e seja favorável para alguém, porque assim, não acaba porque alguém se favorece. Onde alguém se favorece não tem fim, infelizmente é isso. Culpar o usuário é a mesma coisa que dizer que a pessoa escolheu ficar doente. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos falar uma coisa do homem interessante, uma coisa bem interessante. O homem, né? A gente nasce bebê, criança, e o bebê, logo quando ele sai do ventre da mãe, ali ele começa a tomar banho, ele já tem as primeiras ereções. E aí a criança vai crescendo e vai se construindo um tabu. E com isso, a sexualidade acaba se tornando um alvo de curiosidade para a criança, que vai se tornar um adolescente, que vai se tornar um adulto. A maneira em que a criança será introduzida no universo da educação sexual vai ditar talvez o rumo que ela vai ter para o resto da vida. Por quê? Porque hoje ainda é tabu para muitas famílias ensinar e orientar, não vamos usar essa palavra ensinar, orientar seus filhos e filhas sobre educação sexual. E a curiosidade faz com que garotas novas engravidem, garotos novos tornem-se pais, e uma família desestruturada muitas vezes acaba nascendo ali. E dessa família desestruturada, nós vamos ter um casal de jovens pais com poucos recursos emocionais, educacionais, financeiros para educar um filho, que no futuro pode dar origem, por uma série de fatores, a um jovem marginal.
É pesado, mas é isso que tem que ser dito. E aí quando nós culpamos, às vezes, esse jovem que acaba, por curiosidade, por uma série de fatores, porque o universo social ele é um universo de comparação, e a comparação é um ladrão de felicidade. Então o jovem se compara com o jovem que tem um tênis mais caro, que tem um tênis, e aí tem todo um padrão familiar também, um padrão de inserção social que faz com que talvez o jovem escolha um caminho A, um caminho B, mas culpar o jovem que vai destruir a vida por conta da curiosidade, enquanto se passa um pano para quem dá a arma carregada na mão desse jovem para que ele atire na própria vida, é no mínimo irresponsável. Então, existe uma coisa chamada, uma diferença entre culpa e responsabilidade. O adicto, ele é responsável por suas escolhas. O traficante é culpado. Tem uma diferença de culpa e responsável. Então, nós estamos andando no trânsito, o cara passa o sinal vermelho, bate num carro, ele é culpado. Ele cometeu uma coisa que não podia, ele é culpado. Eu estou dirigindo, não sei dirigir muito bem, faço uma barbeiragem, eu bato meu carro, eu entendo que eu sou responsável por aquilo que aconteceu. Na minha concepção existe uma diferença de responsabilidade e culpa. Então, nós andamos às vezes pela Cracolândia. E é duro, eu sei porque o meu irmão já foi um daqueles zumbis. E eu vejo pessoas batendo naquelas pessoas. E eu vejo pessoas falando que a polícia tem que baixar o sarrafo em todo mundo, que a polícia tem que bater em todo mundo, que a polícia tem que sentar o pau em todo mundo. São as frases que se usam. E aquele cara sujo que parece um zumbi ali é filho de alguém. Às vezes é pai de alguém, irmão de alguém. Vou contar uma história pra você. Eu vivo ali nos Jardins e um dia eu fui me encontrar com um parceiro meu da empresa e eu queria fazer minha barba na Augusta, mas não no lado dos Jardins, no lado da Baixa Augusta. Eu desci andando e fui esperar o meu amigo numa galeria que tem a barbearia e eu fui tomar um café. De repente senti um negócio arder na minha cabeça. Eu tomei um tapa de um rapaz num surto da rua. E o balconista falou: mete a mão nesse cara. Eu falei: meu, ele nem sabe o que ele fez. Ele nem tem noção do que ele fez. Aí algumas pessoas falam assim: pô, mas você não vai reagir, é o Jaime, você não vai fazer nada. Eu falei: não vou. Porque eu sei que meu irmão já apanhou na rua. E muito. E é uma das coisas mais tristes que pode existir no mundo, gente. É você imaginar um ente querido seu. Imagina um pai que criou o filho, no seu caso a avó, né? Criou um filho, que é filho. Avô é pai 2 vezes, avó é mãe 2 vezes. Criou um filho, deu carinho, deu comida, brincou, trocou. E saber que aquela criança que se tornou um homem vai apanhar na rua. Então tá na hora da gente parar de achar que as pessoas que são vítimas da droga, que elas são pessoas invisíveis. Elas não são invisíveis. A gente tem que parar de fingir que não vê essas pessoas, né? Isso é muito ruim. Voltando à sua história, qual foi a primeira substância que você provou na vida? Proibida. A primeira substância proibida foi o álcool. Que não é legalmente proibido, mas moralmente uma criança ou adolescente não deveria. É uma criança. Não, a primeira proibida mesmo foi cocaína, né? Foi a cocaína. Eu fiz o uso, foi paixão, foi amor à primeira vista, quando eu comecei a usar a substância. Hoje, tratando da dependência química, eu vejo muitos assim, com uma certa falsa moralidade, hipocrisia, falando da droga de uma forma negativa, sabe? Falando, credo, não quero mais usar isso e tal. Ninguém fica tanto tempo fazendo uma coisa que não gosta. Eu costumo falar uma coisa que às vezes surpreende quem não tem conhecimento do fato, que a coisa mais gostosa que eu fiz na minha vida foi usar droga. Foi usar droga. E assim, o uso da droga me proporcionou uma sensação no primeiro uso que eu nunca mais eu tive na vida. Nunca mais. Mas foi uma sensação assim completamente diferente.
né? E eu fui... A continuidade do meu uso dentro dessa substância era em busca daquele primeiro pico, que eu não sabia que nunca mais ia ser atingido. E quando foi atingido na primeira vez, foi um relacionamento, eu costumo falar que eu e a droga foi um relacionamento assim como se fosse com uma mulher, sabe? Amor à primeira vista. Nossa, sabe aquela mulher que você se apaixona, é a mulher mais bonita, a mulher da sua vida, que você se dedica, que você se doa e assim, você entrega seus valores para ela, sabe? Você vive em torno dela, né? Então assim, eu vivi para usar e usava para viver. Eu vivia em torno da substância, né? Eu vivia em prol daquilo ali. Inicialmente, eu usava achando que eu podia parar a hora que eu quisesse. Tipo assim, eu não comecei usando todo dia e também não comecei usando como mendigo. Eu comecei usando socialmente, uma vez ou outra, uma quantia de substância me durava um certo período de tempo, né? Uma quantia mínima, né, de substância, tinha uma durabilidade grande. Então, assim, eu iniciei numa ilusão, né? É, numa sabotagem da própria mente, que hoje eu costumo falar que é mente-mente, né? De que eu podia parar a hora que eu quisesse, que eu tinha o domínio da situação, né? E assim, com aquela primeira sensação ainda que me fez eu me sentir uma coisa que eu nunca tinha me sentido, eu falei, nossa, isso aqui eu vou dominar fácil. Poder, né? O poder, o Poder. poder. Eu. As marcas que histórias assim deixam nas famílias é muito forte. A minha vida nunca mais foi a mesma, né? Eu vi coisas da minha família, vi coisas do meu irmão que eu não desejo para ninguém. Eu vi meu irmão surtar e ameaçar meu pai, eu vi meu irmão passar por situações, você falou de situação de rua, eu vi meu irmão em situação de rua, até o momento da morte dele. Então, seria no mínimo irresponsável nós não nos aprofundarmos nisso. Porque a gente sabe que, olha, eu vou falar pra você, 90% das vezes ou mais, a droga pega só gente boa, cara. Porque a droga, na verdade, ela fala, a droga torna a pessoa ruim. Não, a droga, ela potencializa as características que a pessoa tem, você não acha isso? Sim, eu costumo falar para as pessoas que eu trato, falo assim, cara, você está matando o cara errado. Você não deve fazer isso, né? Porque o autossuicídio é terrível. E depois de um período de tempo no uso, a dependência faz com que a pessoa fique presa dentro de um comportamento é, que a pessoa não consegue mais se libertar. Por mais que ele tenha um mundo para andar, por mais que ele tenha um monte de série de situações, ele não consegue, porque a droga priva ele de uma coisa chamada escolha. Só dá para ele uma escolha e uma possibilidade: usar mais um, buscar mais um, fazer por onde de arrumar um meio, uma maneira de usar mais uma, entendeu? Então, assim, a pessoa fica limitada a somente isso, entendeu? Então fica presa nesse mundo. Por isso que o nome é adicção, escravo de. A pessoa fica escrava desse tipo de comportamento compulsivo, obsessivo, que são sintomáticas, da qual a pessoa fica ali no uso da substância e não consegue sair daquele ciclo vicioso. Por isso que você vê assim cracolândias, porque não tem só cracolândia que existia aqui que cá entre nós varreram para outro lugar, porque assim eles migram, eles vão para outros lugares, né? Não, é uma coisa assim que as pessoas elas vão para outros lugares, né? Mediante ao que foram forçadas aí, migrando para outros ambientes, né? Mas continua o mesmo problema, né? A mesma situação. Essa ação de tirar a Cracolândia dali foi desastrosa. Criou-se outras Cracolândias. Áreas. Eles fizeram um trabalho que hoje as igrejas fazem, eles criaram células. Né? Espalharam. Então, assim, o governo é tão assim, cara, que aí, olha, a gente sabe o que acontece ali na Cracolândia. A gente sabe. O que acontece ali são interesses do mundo paralelo e do mundo governamental.
Todo mundo quer explorar. Então, enquanto existe o problema, se vende a solução. Isso. Acabou o problema, ninguém mais lucra com a solução, né? Então, assim, esse espaço é muito triste. Eu queria te fazer uma pergunta para a gente ser objetivo na questão do trabalho que você faz, porque eu penso que a gente detalhar, assim, tua trajetória é muito rica, a gente vai falar muitas vezes, espero que você venha muitas vezes aqui, mas, por exemplo, quando você descobriu, são dois pontos, quando você descobriu, puta, eu tô num beco sem saída, isso é um, e quando você deu a virada de chave que você falou, não, eu preciso de ajuda e preciso mudar a minha vida. Aliás, mudar a minha vida não, eu preciso encontrar de volta a minha vida, né? Porque é encontrar de volta a vida, né? Então, Os dois pontos. eu percebi que quando eu vi assim que eu estava sem controle, que eu tinha perdido aquilo que eu achava que existia, que era o controle. Que eu não conseguia mais opinar se eu ia usar ou não ia. Eu me lembro uma vez assim que eu estava com muita fome e eu estava guardando um dinheiro para me comprar lá uma. Isso aí eu já estava numa situação bem difícil, já de rua. E eu olhava carro ali na cidade de Carvalho, zona leste de São Paulo, né, na época para Eletropaulo, e levantava uma graninha. E aí tinha uma padaria lá próxima e eles assavam frango. E eu passei o decorrer do dia pensando, né? Eu vou comprar um frango, vou comprar uns pães, vou comprar uma Coca-Cola gelada e vou comer. Vou comer. E fiquei ali com aquilo na cabeça. E assim, levantei aquela grana. Só que daí vem o problema. Passou ali por mim uma daquelas pessoas que usavam comigo, me despertando então um fator da doença chamado memória eufórica. Eu vi aquela pessoa e já lembrei da droga. A vontade e a fome passou na hora, porque daí já me veio a vontade de usar. Algo mais forte do que a fome. Mais forte do que tudo. Imagina. Mais forte do que fome, mais forte do que tudo. Isso que a gente vê gente morrendo de fome. Você imagina, para as pessoas terem uma noção, a força da doença, o poder que ela tem sobre o ser humano. E eu perdi assim a fome na hora e fui atrás de usar. Ali eu comecei a ver que eu não tinha mais controle nenhum, que eu não dominava. Mas assim, eu percebi isso bem. Eu já estava na situação de rua, né? Para você ver, existe um fato na doença que é um sintoma, chama negação. Negação. Você pegar um cara, por exemplo, você pega um cara aí na Cracolândia, suponhamos, situação de rua, fedido, cabelo todo barbudo, cabeludo, sujo, e você fala pra ele assim, ô cara, eu quero te ajudar. Vim aqui pra te ajudar. Não preciso de ajuda. Não, eu tô bem. Eu tô bem. Já pensou, tá bem daquele jeito? Isso aí chama negação. Então, o que acontece? É um fator, é um sintoma da doença. E eu tava vivendo tudo isso. Só que não tinha mais como negar, né? Para mim mesmo, porque assim, começou a doer. Não uma dor física, uma dor emocional, uma dor na alma, sabe? E aí foi aonde eu peguei e falei, poxa, eu preciso, né? E o lance de eu pedir ajuda, né? Que foi a virada de chave, foi quando eu pedi ajuda. O meu pedido de ajuda veio numa situação muito complicada. Me perdoa a expressão que eu vou usar, mas assim, o adicto ele só se rende quando a água bate na bunda. Ele tem que sofrer, tem que sentir dor, infelizmente. Acho que é do ser humano, né? O fator que motiva é a dor. Infelizmente, somos motivados muitas das vezes pela dor, seja ela emocional, física, mental, do jeito que for. E eu fui motivado pela dor. A dor foi o seguinte, uma pessoa não gostava de mim, né, e criou um assunto ao meu respeito e se juntou com um monte de pessoas para me agredir, né, criou um assunto que não existia, né, e foi fomentando. A palavra do dependente químico não tem força, né, imagina. Você eu sozinho. Fisicamente? Fisicamente. Vieram meio me agredir, segundo o que a intenção era tirar minha vida, né?
E na rua, no mundo que a gente vem, são coisas naturais. Acontece todo momento. E assim, eu corri, foi uma coisa assim muito espetacular que aconteceu. Eu me lembro que toda vez assim que eu queria pegar um ônibus, os ônibus não paravam para mim na época, sabe? Os cobradores não deixavam passar por debaixo da calça, da Da catraca. catraca. E naquele dia foi terrível, cara. Assim, você vê como que Deus atua ao favor daquele que quer fazer alguma coisa, né? Então, aquele momento, acho que começou algo, a virada que você falou naquele momento, e Deus começou. Tem uma palavra bíblica que fala assim: que tudo coopera ao favor daquele que ama a Deus. É isso. Ali naquele momento eu comecei a querer ter amor próprio, acredito eu, e fugir, porque eu queria viver, não queria morrer. E eu cheguei num ponto na Avenida Águia de Aia e peguei um ônibus. O ônibus estava parado, a porta aberta. Parece que Deus colocou aquele ônibus naquela hora, naquele lugar. A porta aberta, eu entrei. Eu olhei para a cara do cobrador, o cobrador sinalizou para mim passar por baixo. Eu nem pedi, né? E passei por debaixo da catraca, fui embora, né? E aí eu fui atrás de ajuda. A pessoa que eu pedi ajuda, ela é uma pessoa que ela tem uma instituição, né? Até hoje. E ele é uma pessoa bem assim comprometida, é muito difícil você falar com ele, né? É uma pessoa que me introduziu em diversos lugares, né? Inclusive nas políticas públicas de álcool e outras drogas. E ele é muito difícil se você conseguir falar. Eu me lembro que eu peguei o telefone para ligar para ele e o primeiro toque ele me atendeu. Ou seja, tudo ali conspirando, cooperando ao meu favor, mediante a intenção da qual já estava sendo cogitada de uma forma indireta dentro de mim, né? Já estava nascendo, criando, se formando, né? E aí foi a virada de chave, foi por intermédio dessa dor aí, desse sofrimento. É, a gente tem, às vezes, exemplos assim que são péssimos, né? Hoje o Brasil ele é polarizado assim numa discussão sobre política. Acho que o principal tema é política, né? A gente viu aí desde a pandemia, um pouco antes, nós vimos amigos de 30 anos, 20 anos brigando por causa de política. E uma das frases mais bestas que existe é que política, futebol e religião não se discute, né? É um absurdo você não poder discutir o que vai tornar o teu ambiente melhor. Mas de fato não dá para discutir, porque as pessoas hoje perdem a amizade, brigam, tiram a vida umas das outras. Mas uma realidade que a gente tem que aceitar, independente de governo A ou governo B, é que as pessoas sofrem por falta de humanidade, né? Você viveu uma coisa que eu acho muito duro e muito triste. Hoje, a internet que aproxima as pessoas, ela afasta os corações. E o que essa internet faz? Ela faz com que as pessoas sentem de camarote, que as pessoas possam sentar-se de camarote e ver pessoas em condição de rua, dependentes químicos brigando, um matando o outro, um dando paulada no outro, como se fosse ali uma Roma antiga, né? Então os corações estão esfriando e a gente precisa de ajuda, né? Por que eu falo a gente precisa de ajuda? Vocês precisam ajudar, eu preciso ajudar, porque eu quero falar um pouco sobre roubo. As pessoas têm medo de passar perto de um dependente químico porque ele pode roubar, etc e tal. Eu queria que você falasse para a pessoa que é leigo, pro leigo, como funciona a cabeça de um adicto quando ele rouba, por exemplo, a bolsa de alguém, quando ele cata um botijão de gás. Gente, vocês sabem que às vezes eu fico aqui na capital e às vezes eu estou no interior. Eu já vi de madrugada no interior o cara carregando um carrinho com um botijão de gás que roubou de alguém. Ele perde a noção, ele sabe que se passar uma viatura da polícia, como que é a cabeça de uma pessoa num surto que comete um roubo? Então, o drogadicto, quando ele está assim, dentro do processo compulsivo, mediante a obsessão, ele não mede consequência e não está nem aí com nada.
E a única coisa que ele pensa é no objetivo, que é usar mais uma substância. E o mais incrível em relação a isso é que nessa fase o drogadicto, assim, o uso da substância, ele é insignificante, porque ele é muito pequeno. É 30 segundos de brisa, de loucura, o uso da substância após o consumo. Então, assim, eu costumo chamar de ritual satânico, sabe? Um ritual maligno que é feito, né? Que é o corre, que a gente chama, né, na gíria, que para conseguir a substância, né? Que é feito o furto, o roubo. Então, assim, até o furto, ele gera tudo aquele prazer, aquela coração batendo mais forte, a adrenalina, todo aquele processo que eu falo que faz parte do ritual, que é o que o drogadicto muitas das vezes busca. Então, muitos dos drogadictos, na sua grande maioria, por isso que eu falei que de 100% da população carcerária brasileira, ela é composta, uns 90 e pouco por cento, composto de dependente químico, né? Porque ele migra para o roubo, ele migra para o furto. E esses furtos que ele faz, o processo de furto, de roubo, já faz parte daquilo que alimenta, que é o alimento da própria doença, entendeu? Às vezes a pessoa pensa assim, não, o problema é somente a substância. E não é. É todo aquele comportamento que a pessoa busca. O prazer, a adrenalina, o sentir algo, entendeu? Desse ponto. Então, assim, a pessoa ela acaba não pensando em nada, né? Eu corro risco de perder minha liberdade, eu corro risco de morrer, eu corro risco. Não, a pessoa não pensa em nada disso. A pessoa só pensa no prazer que ela vai sentir de 30 segundos, né? E ela já está vivendo ali um momento, um movimento que está gerando nela uma sensação, né? Que muitas das vezes ela acaba buscando ali na substância. No entanto, que tem drogadicto que para de usar, que precisa de sentir esse barato de novo. Tem comunidades clínicas aí de alto padrão que leva os caras para pular de paraquedas, leva os caras para surfar, né? Leva os caras para sentir essa dopamina, sabe? Viver adrenalina. Viver isso daí de novo, sabe? Porque assim, ele precisa disso daí. No entanto, que dentro das comunidades e clínicas terapêuticas, nós temos assim o tratamento para junto os dependentes no parâmetro comportamental, né? A gente fica prestando atenção no comportamento, porque a recuperação, o processo de recuperação é um processo de conscientização, né? A gente costuma falar que o remédio entra pelo ouvido, a dor sai pela boca. Então, como funciona? Esse processo todo terapêutico de se tratar a pessoa, até dentro de um ambiente, que nem hoje eu estava dentro da feminina. Tinha lá uma menina, uma moça bonita, você nem fala que ela usou droga, né? E ela está com 5 meses de abstinência, dentro do processo abstêmia, e está 5 meses internada dentro da instituição. A primeira conquista dela, na mente dela, foi que um rapazinho da masculina que ela viu lá levando alguma coisa para dentro da feminina, ela já se envolveu emocionalmente só por vislumbrar a pessoa dele, e já começou a castelar um relacionamento com esse menino. Então, assim, você vê o vazio que ela sente mediante a retirada da droga e a primeira coisa que ela está querendo buscar. Algo que gere nela uma sensação. Então, a busca é sempre pela sensação, entende? Independente se a pessoa está furtando, se prostituindo, roubando, se relacionando, usando, porque o uso mesmo é 30 segundinhos. O negócio mesmo é todo aquele... O looping, voltar a sentir, a buscar aquele primeiro que nem amor. aquele cara lá que tá passando o rodinho no carro, lá no vidro do carro e tal, quando ele descola os 10. Descola os 10, acontece com ele o que aconteceu comigo, o que acontece com todos nós que somos dependentes químicos. Eu particularmente, a minha mente, ela cauterizou de uma tal forma que para mim tudo valia 10 reais.
E R$ 10 era meu foco e meu principal objetivo, porque era o valor da substância. Entendeu? Então o que que acontecia? Eu pegava R$ 10, já me gerava um. Minha mente já mandava um recado pro corpo e meu corpo já tinha uma reação orgânica. Eu já vomitava ou defecava. Várias vezes defequei na calça. Por causa da. Meu Assim, irmão também. entendeu? Então aconteceu por diversas vezes isso daí. Na madrugada não tem nem parar no poste assim defecar no meio da rua. Sabe? Então, assim, a gente acaba vivendo numa situação subhumana e as pessoas nem entendem como e nem o porquê e nem qual o caminho que se percorre, né, para chegar a essa situação, né? Então, assim, as pessoas, elas, o dependente químico, ele tem todo esse problema dentro do fator sintomático, né, dentro do fator doença, né, porque assim, muita gente não se recupera porque pensa na droga. E a droga, eu costumo falar, me perdoa a expressão chula que eu vou usar, mas a droga é a cereja do bolo de bosta. Sim. Faz um monte de coisa errada primeiro, que vem tudo por intermédio do comportamento e dos defeitos de caráter. Posteriormente coloca a cereja em cima, que é o uso da substância. Então o uso da substância, ela é o último degrau, né? Ela é o último degrau. E eu sempre lembro o pessoal dependente químico que, assim, o problema é a doença, não é a droga. Porque muitos deles, que nem eu te falei o exemplo da menina, você percebe de que a doença continua progredindo nela mesmo sem o uso da substância. Porque a doença ela é progressiva, incurável e fatal. E as Sim. pessoas focam tanto a droga que acabam esquecendo da doença. Aí não se trata a doença, vai tratar a droga. Aí fica difícil. Infelizmente, né? Antes de passar uma informação que eu achei aqui, eu vou chamar nossa publicidade para mostrar para as pessoas, falar um pouquinho sobre aquilo que a gente acredita, né? Eu ainda não tenho um carro elétrico, mas a BYD tornou-se uma referência para todos, até quem não tem fica curioso, né? E em breve a BYD vai realizar o BYD Experience Day, um dia de experiência para quem quer conhecer como é ter um carro elétrico, dirigir um carro elétrico. Então eu sugiro que todos fiquem atentos, nós vamos divulgar aqui. Então BYD, procure todas as concessionárias, os modelos são incríveis, são carros espetaculares. Eu ainda vou quebrar essa barreira e ter um carro elétrico, né? Se bem que eu dirijo tão mal que eu acho que seria um desperdício fazer isso. Mas BYD, fique atento, em breve teremos o BYD Experience Day. E agora eu quero falar sobre uma coisa muito legal, que são os Saudáveis da Terra, do meu amigo Anderson. Saudáveis da Terra é uma linha de suplementos, de produtos naturais, produtos saudáveis, produtos que podem somar demais na vida de quem treina. Então você que está procurando aí algumas coisas para complementar a sua alimentação, seu treino de uma maneira saudável, procure lá no Instagram Saudáveis da Terra, diz que você viu essa publicidade aqui com o Jaime, que eles vão te orientar e te dar um desconto bem legal. E temos ainda o nosso produto principal. Ah, não, olha aí, ó, apareceu aqui a agência Flor de Lis da Ingrid, a nossa querida Ingrid, que faz também parte do nosso universo, nosso marketing digital. Então você que está precisando aí de uma experiência nova dentro do marketing digital, potencializar as suas redes, chame aí a agência Flor de Lis no Instagram. E é isso, pessoal. Nós temos também a Focus 23, que é a menina dos meus olhos. Ela cresceu, hoje nós temos o nosso pré-treino Focus 23, que inclusive vocês estão vendo alguns aqui atrás de mim. O nosso pré-treino ele tem uma dose adequada de cafeína, né, que não prejudica o seu desempenho pós-treino. Você não vai ter aquele rebote, não vai ser uma pessoa que vai ficar com sonolência e coisas assim. E temos a nossa creatina. A creatina, gente, é um mito de que ela faz mal, não faz. Então a sua vovó, a sua mãe, seu filho, todos podem tomar a creatina, que ela ajuda inclusive nas atividades cognitivas. Então a creatina é o primeiro dos suplementos. Se você não tem dinheiro para comprar outros suplementos, começa pela creatina, que é um suplemento fundamental e essencial. E quanto ao pré-treino, se você quiser conhecer, levar uma degustação aí do pré-treino para a sua academia ou para a instituição que você está, entre em contato pelo site
focus23.com.br. Lá você também vai conhecer outros produtos da Focus 23. Samuel, nós estamos indo para a reta final, mas eu quero te passar uma informação que eu vi aqui muito interessante, né? Que eu achei um estudo que diz que 39% dos frequentadores da Cracolândia no centro vivem ao menos 10 anos no mesmo local, né? Então são 10 anos uma pessoa numa vida de zumbi. Sim. Então imagina o que acontece com uma pessoa. Você teve experiência com crack? Eu tive experiência com crack. Não simpatizei muito. Fiquei um período de tempo usando crack. Não acabei não simpatizando com crack. Mas eu sofri a situação muito similar a um usuário de crack. Mesma coisa ocorreu comigo. No final assim do meu uso de substância. Tem uma coisa, Jaime, que é muito bom a gente falar, porque isso daí é um mito que o drogadicto carrega de droga de escolha. Droga de escolha. Ai, eu escolho tal droga. Não existe isso para quem é adicto. O drogadicto na ativa, ele não quer saber que droga, tendo droga é o que importa. Ele quer saber de ficar louco, de ficar fora de si. Né? Então, assim, ele quer saber da loucura, da brisa que dá a substância. Eu mesmo, no final da minha ativa, eu terminei cheirando cola, usando thinner, cola de sapateiro, né? Que eram as drogas mais baratas. Você chegava, comprava 3, 5 reais uma latinha de cola pequenininha, ia no mercado qualquer, pegava uma sacola e fazia o uso daquela substância. Né? Então, assim, foi as últimas substâncias que eu acabei usando, né? E que me deixou daquela mesma forma. Então, assim, da mesma forma que a doença ela progride, ela também denigre na mesma velocidade e potencialidade que ela progride, ela denigre o ser humano. Então, não existe esse negócio de que isso nunca vai acontecer. A gente costuma falar que a doença da adicção é a doença do ainda, né? Ainda não aconteceu. Né? Então, assim, tem gente que não acredita, ainda não fui preso, mas muitos acabam indo preso por desacreditar da doença. Ainda não fiquei institucionalizado, e tem gente que fica institucionalizados. Tem outros que atravessam o espelho, vira o filme. Né? Eu sofri um acidente e não morri, mas fiquei hospitalizado, quase perdi meu braço. Isso não quer dizer que todo mundo que vai sofrer um acidente não vai morrer, né? Então não dá para fazer regra uma exceção, né? Eu até ia te falar sobre isso, que é muito difícil a pessoa sair do crack, né? Sim. Porque eu li um estudo que, por incrível que pareça, a pessoa pode se viciar no crack usando uma vez. Sim. O crack ele é muito poderoso, Sim. negativamente falando, né? E assim, uma coisa que é tema até para um outro episódio, um outro programa, né? Você me apresentou uma pessoa muito querida, muito gentil, a Larissa, né? Larissa. E me veio agora uma curiosidade, que ela também faz um atendimento, né, para as pessoas, ela faz algo nesse sentido. E me veio uma dúvida à cabeça aqui que eu queria te perguntar. Me veio uma questão. Há muito caso de violência sexual no meio, no submundo, entre os dependentes químicos, não há? Sim. Promovido talvez por quem não é dependente químico, ou é uma visão errada que eu tenho? Também. Por quê? Vamos lá. Pra você entender assim, esse universo, o homem dependente químico, o hétero, ele migra por pequenos furtos ou tráfico, né? Furto, tráfico, vai virar catador de papelão. O corre dele vai ser dessa forma. O público LGBT o público feminino, o pessoal feminino, tanto quanto LGBT, é prostituição e promiscuidade. Então, assim, acabam se tornando pessoas que vão viver esse tipo de situação, né? Muitos deles são induzidos e alguns são até abusados, sexualmente falando. Existe isso daí. Muitas vezes. Eu conheci história de, por exemplo,
uma pessoa lésbica, né? Uma menina que se tornou lésbica porque pegou nojo de homem. Porque ela era usuária, um dia usou, ficou, sabe, sob efeito da substância e um grupo de homens foi lá e abusou dela, contra a sua vontade. E ela, sob efeito da substância, quando soube e viu toda aquela situação, ela pegou nojo de homem, né? E acabou desenvolvendo, né? Escolhendo, optando, né? E até desenvolvendo esse gênero nela, né? De, por opção, não quero mais saber de homem, não quero me relacionar por homem. E mediante essa opção acabou se desenvolvendo o gênero nela, né? Se desenvolveu. Mas é uma pessoa que foi abusada sexualmente. A violência sexual, isso é um tema que a gente pode falar separado. A violência sexual ela está tão presente em alguns setores, e esse especificamente, como está presente dentro dos lares, né? Que a gente mais tem notícia recente é de maridos que cônjuges que abusam das mulheres, das esposas. E até tem uma história muito interessante, né? Que tem uma música do Guilherme Arantes que todo mundo, né, ouvia, uma música muito triste, intensa, que fez muito sucesso, que ele conta a história de um amigo que foi abusado, né? Então, olha para vocês verem o universo, onde que vai a profundidade do uso da substância ilícita. E a gente fala substância ilícita, não é proibido comprar o álcool, né? Aí me vem aquela passagem da Bíblia, né? Tudo é permitido, porém nem tudo me é lícito, né? E eu queria muito que a gente estendesse isso. Eu vou te fazer um convite e nós vamos deixar aqui. Tem um cara que ele é um pouco polêmico em outros lugares. Eu tive a oportunidade de receber ele aqui. Ele é um cara muito sensato. Eu gosto muito dele, que é o Sargento Zacarias. E eu queria levar você e o Sargento Zacarias para nós visitarmos algumas pessoas, alguns lugares, e tentarmos traçar um pouquinho desse perfil. O objetivo talvez seja nós encontrarmos resposta de como nós podemos ajudar as pessoas a melhorarem não é melhorar, né? A sair desse mundo. E muito importante, como orientar as famílias. Porque quando uma pessoa cai no abismo da adicção, quando uma pessoa torna-se dependente químico, no abismo caem ela e todos os seus familiares. Você que tem a sorte, a felicidade de não ter um familiar usuário, dependente químico, você não faz ideia do sofrimento que isso causa na família. É algo terrível, algo que você não tem noção. Você tem, né? Eu vivi isso. Eu tenho marcas até hoje da dependência química do meu irmão. Então acho que está na hora de nós fazermos a nossa parte. Se uma pessoa que nos assiste aqui hoje precisar de ajuda e sabe que esse trabalho, quem ela deve procurar? Qual é o caminho para essa instituição que você trabalha? Como dá uma dica aqui para as pessoas, até mesmo, gente, eu conheço o Samuel há uns meses, depois eu tive um problema de saúde, a gente demorou um pouco para poder ter essa aproximação, mas eu asseguro que é um cara muito bem intencionado. A fruta não cai longe da árvore. Se vocês pudessem ver aqui a educação da filha dele, uma menina de quase 2 metros de altura, então você vê quem são os pais pela educação dos filhos. Então é um cara sempre disposto a ajudar. Se uma pessoa nos ouvir agora, e essa pessoa está precisando dar um grito de socorro e de repente vai identificar como que ela te acha e como que é essa estrutura que hoje você faz parte. Então, as pessoas acabam me encontrando pelas redes sociais, né? Eu tô no Instagram, eu tô também no TikTok. No TikTok eu tenho a possibilidade de gravar algumas das minhas reuniões que eu dou dentro das comunidades terapêuticas, a quais eu faço esse serviço voluntário. E eu me coloco à disposição, né, para qualquer tipo de informação, esclarecimento a respeito. E assim, temos a instituição, né, Filhos da Luz, é o nome do instituto, né,
Lá tem a Vanessa Barbosa, o Dr. Ronaldo Campos, que pode também bastante orientar e ajudar em relação à internação, à intervenção clínica, né? Que é o meio mais eficaz, porque só consegue incutir uma ideia nova numa mente se ela se abrir, e a mente não se abre da noite para o dia. Então é necessário uma intervenção clínica, né? Seja ela voluntária ou involuntária ou até compulsória. E também, assim, lá na instituição se trabalha mais com o público voluntário, né? É, tem que querer para estar indo lá, né? Para estar fazendo o tratamento lá. Porém, também temos os grupos de autoajuda, né? Temos um grupo que auxilia a família do drogadicto, né? Que é a pessoa que usa substâncias ilícitas, que se chama Naranon, né? O grupo de autoajuda para a família, né? Também pode se buscar na internet e a pessoa ter um amparo gratuito, porque assim, eu costumo estar falando dos grupos, né? Porque as pessoas têm que ter esse conhecimento, né? Que nem o familiar do alcoólatra, porque assim, a doença da adicção é uma e tem uma outra doença chamada codependência. Codependência. E ela é tão grave da forma que você falou quanto a própria patologia da dependência. Então você imagina uma pessoa que é viciada no viciado, né? Que não dorme à noite, que fica nas expectativas de vida ou morte, né? Que escuta tanta... Eu escutei uma vez uma partilha dentro de um grupo de autoajuda que foi que me atraiu e eu achei muito interessante. O companheiro, ele falava assim: o meu pai me internou porque eu chegava em casa muito louco e ficava buscando nas gavetas alguma coisa para pegar e vender. E eu abria uma gaveta, fechava, não achava nada de valor e ficava abrindo e fechando a gaveta. E meu pai me via, falava: o que você está procurando aí? Eu falei: nada não, pai. E isso foi por repetitivas vezes. Um dia o pai dele pegou e falou: você não tá mexendo em tudo, não procurando nada, tá louco. Internou ele numa clínica psiquiátrica. Por intermédio disso, descobriu que ele era dependente químico, né? E ele hoje está um tempão sóbrio, né? Eu conheci ele dentro do grupo de autoajuda. Então, para você ver, o pai não tinha informação. Hoje nós temos o Naranon, nós temos o Alanon, que é para a família do alcoólatra. Nós temos o Amor Exigente, né? Então, assim, são grupos de autoajuda que auxiliam a família. Porque quem cuida de quem cuida? Alguém tem que cuidar, né? Então tem que se procurar ajuda. A família precisa de ajuda, precisa de acolhimento, precisa de socorro, né? E existe a possibilidade de se viver diferente, de sair da situação que está, né? Não pode se render, né, ao mal. Tem que acreditar que acreditando as portas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo. É isso. Samuel, mais uma participação daqui uns dias? Para tirarmos dúvidas, você que vai ficar com dúvidas sobre esse episódio, você quer tirar dúvidas aí para sua família, né? Aliás, para como ajudar um dependente, eu pretendo uma vez ao mês, pelo menos, criar um episódio em que possamos ajudar as pessoas, não só com esse tema, mas com outros, então, de uma maneira participativa. Quero agradecer demais o Samuel. Isso. Muito obrigado, Samuel. Obrigado que Deus você. Abençoe. Oh, amém. Que seja a primeira de muitas. Sim. Né? E espero que possamos colaborar para levar adiante esse trabalho lindo que faz e que possamos criar outros pontos de trabalho também. O Focus 23, Focus significa ponto de convergência, 23, além de ser o ano de nascimento do meu pai, que é uma homenagem, é um número muito poderoso. Então nós estamos aqui para servir a sociedade, para fazer com que a sociedade tenha mais espaço. Então eu quero agradecer a todos e quero lembrar, dentro das instituições que ele citou, que existe também o Amigos da Vida, que é um grupo de apoio para quem tem de prevenção ao suicídio, né? Apoio para você que está sentindo aquela dor e não tem com quem falar, aquela dor emocional. Eu vou dar essa dica para vocês. Se você não guarda o número de telefone, não tem vergonha de falar, vá para o Google, digite lá CVV, né? E Centro de Valorização da Vida, e lá vai aparecer umas opções, vai aparecer inclusive um chat, onde você não precisa se identificar e você pode conseguir desabafar, ter essa ideia, né?
Então, trocar essa ideia é muito importante, você saber disso, você não está sozinho. E você que muitas vezes tem um amigo que te liga e fala, pô, preciso falar um pouquinho, pensa duas vezes antes de falar, ó, vou te ligar e não liga de volta. Às vezes a pessoa está precisando de um abraço, de uma voz, saber que alguém se importa e sabe que ela existe. Então, esse é o nosso episódio 50 da terceira temporada do Focus 23. Né? Logo nós teremos um episódio super especial que marcará o fim dessa temporada, e na temporada seguinte nós teremos um novo título. Nós começamos com o Focus 23, depois Focus 23 Superação, agora Focus 23 Coragem. Então 2026 tem Focus 23 novo chegando por aí, é o penúltimo episódio da nossa temporada. Muito obrigado, Samuel, obrigado, querida Camila, Lê, obrigado por vocês estarem sempre dando esse suporte, a Letícia que não está aqui. Um beijo para todos, Focus 23, coragem, esse episódio fica por aqui. Lembre-se, jamais deixe o sol se pôr sobre sua ira, não durma, não se deite sem encerrar ciclos. Um abraço, gente.